Fala nação, Pagobol, o som do futebol. Hoje eu venho trazer algo diferente, assim, diferente do comum que é feito aqui no canal. Eu vou trazer vídeos reflexivos, na maioria das vezes, sobre futebol. E podemos sim abordar outros assuntos diferentes que normalmente falamos no Pagobol. Esse é um quadro novo que eu pretendo fazer vídeos aqui pra gente. É um quadro sobre reflexão. Você conhece Roberto Baggio? Roberto Baggio, pra mim, ele é um dos maiores atletas do cenário europeu, principalmente do futebol italiano, de todos os tempos. Todos os tempos. Pra mim, ele é um dos jogadores de qualidade técnica mais refinada do futebol europeu, principalmente do futebol italiano. Por que eu falei duas vezes, principalmente do futebol italiano? Porque Roberto Baggio era muito técnico, camisa 10, meio atacante avançado. E o futebol italiano, ele se caracterizou e faz parte, está ali, está todo inserido no contexto do futebol lá na Itália, como um futebol de grandes defensores. Citar alguns aqui para vocês: Baresi, Nesta, Maldini, os Maldinis, o pai e o filho Maldini, Costa Curta, Gattuso, entre tantos. Espero ter esquecido de pelo menos o principal, Cannavaro. Então, assim, o futebol italiano, ele sempre foi visto como um futebol de defensores, jogadores de defesa. E Roberto Baggio se notabilizou como um jogador de frente, né? Então, de meio atacante. Então, para mim, Roberto Baggio, ele é o maior nome do futebol italiano. Vocês sabem aquele lance que Roberto Baggio bate o pênalti para cima? Bate o pênalti para cima e a câmera fecha no rosto dele. Então, a gente vai buscar esse lance como reflexão. Se Roberto Baggio faz aquele gol, o Brasil ia bater, quem ia bater era Bebeto, e a Itália ia ter que torcer para Bebeto perder para que o jogo ficasse empate. Só que Roberto Baggio tinha que fazer, Bebeto teria que perder para o jogo ainda assim ficar empate. Antes de Roberto Baggio, Baresi, um dos maiores nomes do futebol italiano, zagueiro. E o futebol italiano, como eu disse, se notabiliza por ser um futebol defensivo, de atletas tradicionalmente defensivos, bons por jogarem na defesa. Baresi perde e Massaro, um grande centroavante do futebol italiano. Esses nomes aí que eu tô falando, pode pesquisar. Um grande centroavante do futebol italiano. Massaro também perdeu. Taffarel pegou o pênalti de Massaro e Baresi mandou para a lua. E qual a moral da história para esse vídeo de estreia nesse modelo de reflexão? A câmera fechou no rosto de Roberto Baggio e o transformou ele num vilão. E a vida é assim. A vida, ela te transforma num vilão. Às vezes ninguém pega o contexto completo da obra e põe em xeque. Baresi já tinha perdido e Massaro já tinha perdido. Para o Brasil, quem tinha perdido tinha sido Márcio Santos. Se Roberto Baggio faz o gol, não era o gol do título da Itália. O Brasil teria que perder com o Bebeto. Eu não estou falando de qualquer jogador, estou falando do Bebeto. O Brasil teria que perder para ficar empate. Então, Roberto Baggio é realmente o que aquela imagem diz? Para mim, não. E esse é o primeiro vídeo de reflexão.